Sim, é possível pagar menos imposto em 2023, mas isso depende de um investimento estratégico feito até o final de 2022, porque vamos lembrar que a declaração de imposto de renda de 2023 diz respeito a tudo que você fez no ano anterior. E é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou contratar uma previdência PGBL para economizar imposto de renda, porque eu vou investir até 12% da minha renda tributável. Se quer aprender a fazer isso, acompanha o vídeo. No dia 26 de setembro, eu comecei uma série de vídeos aqui no meu canal, uma playlist sobre previdência privada, que até agora tem 4 vídeos. No primeiro, eu expliquei por que a gente não vai poder contar apenas com previdência pública. Quem fizer isso provavelmente vai passar necessidade no futuro. Até disse que aquela sigla INSS não significa Instituto Nacional do Seguro Social, mas sim, isso nunca será suficiente por conta de tendências demográficas, por conta do que já acontece hoje e deve se acentuar no futuro. No segundo vídeo, eu expliquei as vantagens de uma previdência privada, como por exemplo a parte de benefício sucessório, a questão de pagar um menor imposto de renda lá na frente, e expliquei como é que funciona a nossa previdência, o Fundo Arca-Grão. No terceiro vídeo eu expliquei o que seria um plano PGBL, um VGBL, qual é o melhor dependendo de cada caso, uma pessoa que paga mais imposto ou isenta de imposto de renda. Também mostrei a questão das tabelas progressiva, regressiva, qual tabela que eu prefiro e como você pode usar os recursos acumulados na sua previdência privada através, por exemplo, de resgate ou vivendo de renda de várias formas diferentes que você pode optar junto à seguradora. No quarto vídeo, eu fiz um investimento de 1 milhão num plano VGBL dentro do nosso fundo, o Arca-Grão, e agora esse é o quinto vídeo da série, onde eu vou fazer um PGBL para poder economizar imposto no ano que vem. E isso aqui, para quem acompanhou a série, não é surpresa. Eu já tinha avisado que iria ter 2 planos de previdência. Um VGBL, para investir valores maiores, e um PGBL para investir até 12% da minha renda tributável. E eu já tinha um PGBL anteriormente. A primeira previdência que eu fiz, nos idos de 2014 e 2015, foi uma previdência PGBL. Na época eu era militar, então pagava bastante imposto de renda, 27,5% sobre a renda. Eu evitei fazer PGBL durante algum tempo, porque eu acreditei em pessoas que simplesmente diziam que, olha, se você não faz declaração completa, não vale a pena fazer um PGBL. E eu não fazia completa porque eu não tinha dependente, eu não pagava faculdade, eu não pagava plano de saúde, não valia a pena para mim, até que eu fui simular e vi que o PGBL me faria economizar dinheiro. Depois eu saí do exército, a maior parte da minha renda começou a ser lucro e dividendo da minha empresa, já não entrava nessa regra de tributação, a empresa pagava os tributos, o que sobrava para mim era isento, parei de contribuir para o PGBL, fiz um VGBL e agora eu estou voltando a contribuir para um PGBL, porque agora eu tenho renda tributável novamente, e aí vai valer a pena para mim. E o meu objetivo gravando aqui hoje é que você entenda se vale a pena para você fazer um PGBL ou não. E para isso eu vou pegar só o comecinho dos slides que eu mostrei no vídeo 3 da nossa playlist de previdência, mostrando o que é o PGBL, para quem se destina, e o que é o VGBL, e como ver na prática se o PGBL é interessante para você. Colocando os slides na tela, a gente vê que dentro da previdência você pode optar pela modalidade PGBL ou VGBL. A sigla em si não diz muito a respeito de qual é a diferença entre eles, e costuma inclusive deixar o pessoal meio perdido na hora de escolher. E vale a pena dar uma estudada nesse conteúdo, porque escolher o plano errado pode fazer com que uma previdência que seria uma baita de uma mão na roda para você, na verdade seja uma aplicação que vai ter um desempenho subotimizado, por melhor que seja o fundo, no final das contas, porque essa escolha já mexe com parte de tributação. Vejam aqui. Então, o PGBL, as características dele. O primeiro é que ele permite deduzir até 12% da sua renda tributável. Ele pode representar um desconto bem significativo para quem faz a declaração completa de imposto de renda. Isso não significa que é só para quem faz a completa, significa que pode valer a pena você que faz a simplificada hoje mudar para a completa, caso faça um PGBL. E o IR, ao final, ele incide sobre o todo da aplicação e não apenas sobre os rendimentos, que é o que geralmente acontece nos investimentos. Se você pega, por exemplo, um fundo de investimentos, você pega o dinheiro que você investiu em ações, em fundos imobiliários, você paga imposto de renda apenas sobre o lucro que você teve. No PGBL você paga imposto de renda sobre tudo. Nossa, Bruno, então é uma baita desvantagem. Não é, porque veja que você vai poder investir um dinheiro, evitando pagar imposto de renda sobre ele hoje, porque você pode deduzir até 12% da renda tributável na hora de investir, e quando você for pagar um imposto na Previdência PGBL, vai ser só no futuro, 10, 20, 30 anos depois, e numa alíquota mais baixa do que você pagaria hoje. Ou seja, na prática você adia o pagamento de imposto hoje para investir esse dinheiro, deixar ele trabalhando 10, 20, 30 anos para você, para pagar imposto só lá na frente, e
aí sobre o todo, rendimentos mais o dinheiro que você investiu, mas numa alíquota muito menor em comparação ao que você pagaria hoje, caso você escolha uma tabela de imposto regressiva, que é a que eu prefiro. Mostrando aqui uma simulação, veja, sem o PGBL e com o PGBL, uma pessoa que tem uma renda tributável de 100 mil. No caso da pessoa que não fez o PGBL, ela faz zero aporte nesse plano de previdência, a base de cálculo sobre a qual vai incidir o imposto de renda são os mesmos 100 mil que ela ganha, ela vai pagar 27,5% sobre isso, então no final ela tem uma renda líquida de 72.500. Caso ela mandasse 12% do que ela ganha, dos 100 mil, para um PGBL, veja que a base de cálculo do IR iria cair para 88 mil. E a alíquota de imposto agora incidiria não sobre os 100 mil, mas sobre os 88. Ou seja, no final você teria uma renda líquida maior e uma economia de 3.300 por conta do PGBL. E aí vem aquele ponto, poxa, interessante isso, mas Bruno, eu faço a declaração simplificada de imposto de renda. Eu não faço a completa. E PGBL só serve para quem faz declaração completa. Isso tá errado. Não leve essa máxima contigo sem testar antes. Na verdade, a frase em si está correta, porque de nada adianta você fazer um PGBL se você faz a declaração simplificada. Mas o ponto é que você tem que simular no programa da Receita Federal, porque pode valer a pena você, que aparentemente tem benefício na simplificada, mudar para completa caso tenha um PGBL. E é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou acessar o programa mais novo que a gente tem, daquele de declaração de imposto de renda, que é o relativo ao ano de 2022. Para 2023 será outro, mas o programa muda muito pouco em si e essa parte não tem por que mudar, até porque a gente vai ver que o importante é um número que vai aparecer lá. Já estou no programa e vejam um primeiro ponto aqui. Sem ter nada preenchido em termos de contribuição no PGBL, a declaração que é melhor para mim é a declaração simplificada. Vejam aqui, porque eu vou ter que pagar R$ 1.764,49 de imposto, enquanto na declaração completa, né, por deduções legais, que eu vou chamar sempre de completa para facilitar, eu teria que pagar R$ 3.491,13. Praticamente o dobro do valor, vamos colocar aqui. Então, logicamente, a simplificada é muito melhor para mim. Se eu simplesmente acreditasse naquela máxima de que, olha, PGBL é só para quem faz declaração completa, a completa para mim não vale a pena, logo um PGBL não valeria a pena. E durante algum tempo eu acreditei nisso, até que no final, eu sou o cara curioso, eu gosto de saber o porquê das coisas, eu fui atrás para ver se era realmente isso. E eu descobri que não. Que essa frase ela é muito mal interpretada pelas pessoas. E como que eu descobri? Simulando aqui a contratação de um PGBL. Como é que eu faço isso? Basta vir aqui em Novo, vou no código 36, Previdência Complementar. Não preciso preencher nenhum desses dados aqui de CNPJ para simular, eu só vou colocar aqui um valor. E esse valor ele tem que ser de até 12% da sua renda tributável. E o ponto interessante é que o próprio programa te avisa se você está passando dos 12%. Vou colocar aqui, por exemplo, 20 mil. Dá um ok, ele já fala, olha, sua renda tributável na verdade é 137 mil, então 12% disso é 16.450,25. Ok, vou colocar agora o valor de 16.450,25, que são os 12%. Pensando que eu posso investir esse valor, se você tem a certeza de que vai investir menos, simule com menos, e eu dou ok. E aí olha que coisa interessante, se eu volto aqui para a lateral agora, no imposto de renda por desconto simplificado, eu continuo pagando R$ 1.764,49. Mas agora, na declaração completa, eu recebo R$ 1.032,68. Então não apenas deixei de pagar imposto, como agora eu recebo imposto de volta, porque eu estou investindo e colocando dinheiro para trabalhar para mim. E observe aqui que, considerando que antes a melhor hipótese era pagar R$ 1.764,49 e agora eu ganho R$ 1.032,68 de volta, eu tenho um ganho de quase R$ 2.800 para investir esses 16.450 num bom plano de previdência. E esse é o ponto, né? Escolher uma previdência que tenha a ver com a minha vida. De nada adianta fazer um PGBL se eu não tenho o benefício aqui da declaração completa. Se mesmo simulando não vale a pena para mim, e escolher um bom fundo para que esse dinheiro possa crescer no longo prazo. Poxa, Bruno, mas eu não consigo aplicar os 12%. Então, como eu disse, simule com menos. Vamos supor que eu não consiga mandar 16 mil. Eu só consiga mandar, até porque eu vou mandar de uma única vez agora no fim do ano, eu tenho que ter esse dinheiro na mão para mandar, 10 mil. Mesmo assim, simulando com 10 mil, veja que ao invés de pagar 1.764, eu posso pagar agora 741. Então, estou ganhando praticamente R$ 1.000 de volta para poder investir numa previdência que vai fazer o meu dinheiro
dinheiro crescer no longo prazo devido à alocação que a gente tem na Arca. A gente acredita muito, fizemos vários backtests e tende a ter um bom desempenho ao longo do tempo. E eu que nem faço declaração de imposto de renda, Bruno. Então, no seu caso, não é PGBL, é a Previdência VGBL, que basicamente funciona como um fundo de investimento normal, com os benefícios da Previdência e com ausência de come-cotas. Então, se você pega um fundo multimercado com a mesma carteira de uma Previdência, no fundo multimercado você vai pagar imposto 2 vezes ao ano por conta do come-cotas. Na Previdência você não paga imposto, a não ser na hora do resgate. E no VGBL, na hora do resgate, o imposto é só sobre o rendimento, não é igual ao PGBL porque não tem esse benefício da dedução da renda. Então, ficando 30 anos aplicado, no multimercado você pagaria imposto 60 vezes, e esse dinheiro que vai embora do imposto no meio do caminho não trabalha mais para você. Na Previdência você pagaria imposto uma única vez, lá no final, na hora do resgate, e numa alíquota menor, que pode chegar na tabela regressiva em até 10%, e na tabela progressiva, naqueles raros casos em que vale a pena, pode ficar até abaixo disso. E isso está bem explicado no vídeo 3 da nossa playlist. E um último ponto aqui é que as pessoas pensam, nossa, se ao investir 16.450 voltou um belo dinheiro, e se eu investir, por exemplo, 50 mil aqui nesse PGBL, vai voltar mais dinheiro ainda? Primeiro que o programa te avisa que você passou dos 12%, e ele te avisa porque veja que não há um benefício extra. Eu continuo ganhando de volta a mesma coisa que eu ganhava quando eu investi 16.450, sendo que sobre esses 50 mil, agora eu vou ter imposto de renda incidindo no todo, e não só sobre os rendimentos. Por isso que é importante mandar até 12% da renda tributável. Você quer mandar mais? Então faz uma outra previdência nesse mesmo fundo que você gosta, só que VGBL, que é o meu caso. Eu já tenho um VGBL com mais de 1 milhão aplicado e agora eu vou fazer um PGBL para aplicar um valor menor. Que valor menor é esse? É 12% da minha renda tributável. E é importante exemplificar o que é a renda tributável. E essa sua renda tributável pode ser separada em certas categorias, como por exemplo, vinculados ao trabalho, benefícios concedidos ao empregado, aposentadoria e pensão, royalties, aluguéis de imóveis, atividade rural e alguns outros rendimentos. Mas as principais fontes costumam ser salários, soldos, vencimentos de honorários, férias, comissões e corretagens, pensões, benefícios recebidos de previdência privada também entram nisso, caso você tenha recebido algum benefício, e receber é igual tirar esse dinheiro da previdência para utilizar, e locação ou sublocação de imóveis. E aqui vale destacar que 13º não entra em rendimento tributável, porque ele é tributado de maneira exclusiva, é uma outra tributação. Indenização trabalhista também não entra, porque são isentas. Rendimentos oriundos da venda de férias também não entram. E aquelas participações em lucros e resultados, o PLR que as empresas pagam, também não entra. Inclusive, várias empresas falam, aqui está o seu bônus, né? Veja com a sua empresa o que é esse bônus, porque se for um PLR, por exemplo, não entraria no cálculo da sua renda tributável para tirar os 12%. A melhor maneira de você que trabalha numa empresa verificar qual a sua renda tributável é chegar para o RH e falar, pessoal, tem como levantar agora em dezembro o que eu tive de renda tributável no ano para que eu possa investir num PGBL? E foi exatamente o que eu fiz. Eu mandei para o nosso responsável do RH, o Tavares, perguntei, Tavares, quanto eu tive de renda tributável esse ano? E ele me mandou aqui no WhatsApp. Vejam que eu tinha um salário de 10 mil, até que em julho eu recebi um aumento, foi para 11.080, porque eu estou trabalhando bem, né? É o justo. E aí eu recebi um dividendo, mas dividendo não entra em renda tributável, e também caiu uma parcela do 13º, que como eu disse para vocês, sofre tributação, mas é uma outra tributação, é exclusiva. Ou seja, o total da minha renda tributável em 2022 foi de 115.400. Só que nesse print ele me mandou só o que eu recebi até novembro. Faltou dezembro, que vai ser 11.080. Então o total da minha renda tributável é de 126.480. E aí agora, se você quiser até facilitar a sua vida, o pessoal da Grão fez uma calculadora para mostrar o quanto você tem que investir no PGBL e também o quanto você vai ter de economia em imposto, caso você queira simular. Eu estou nessa calculadora agora, o link estará aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei a minha renda tributável anual, 126.480. Ele pergunta se eu já investi em PGBL nesse ano, e não, eu não investi. E quando eu tinha meu PGBL lá atrás, quando era militar, eu fazia sempre a mesma coisa, esperava chegar dezembro, via o montante da minha renda tributável e investia até 12%. Ele também pergunta se eu contribuo para o INSS ou alguma forma de previdência pública. E quando eu era militar, por exemplo, eu não contribuía para o INSS, mas tinha a previdência específica dos militares. E essa pergunta é importante porque o PGBL ele só serve para você que contribui para a previdência. O que vamos lembrar é boa parte das pessoas, até porque se você trabalha e não contribui para a previdência pública, isso se caracteriza como crime de sonegação previdenciária. Ou seja, você está errado ao fazer isso de acordo com a lei nacional. E para ter o benefício, você tem
tem que contribuir para uma forma de previdência pública. Eu contribuo, então coloco para calcular. Ele mostra que o meu imposto de renda anual devido é de R$ 24.349,68, que eu poderia economizar R$ 4.173,84 ao fazer o PGBL e que para isso é necessário aplicar até R$ 15.177,60, que seria 12% da minha renda tributável. Agora que eu vi o valor que eu tenho que investir e eu tenho esse valor em conta disponível para isso, o próximo passo é entrar no app da Grão, ou se você quiser fazer por alguma outra plataforma, está disponível na XP, na Rico, BTG, Banco Inter, na Empíricos, na Genial, está disponível em aproximadamente 10 plataformas. Em algumas está mais fácil de encontrar, em outras tem que falar com a agente autônomo, por exemplo, é um pouquinho mais complicado, mas se você realmente quiser investir na Previdência, você vai achar uma plataforma onde ela está disponível ou pode baixar o app da Grão e fazer exatamente como eu vou fazer agora no vídeo. Entrando no app, a gente já vê que eu tenho um plano de previdência contratado, um VGBL na tabela regressiva. Eu investi R$1 milhão, depois eu mandei mais R$100 em um outro vídeo que eu fiz específico para a Finclass, então eu investi R$1 milhão e R$100 e até agora eu tive um rendimento de 17.820,31. Lembrando que a nossa previdência foi lançada em outubro, inclusive se eu clico aqui no VGBL regressivo, já tem algumas informações, ele mostra data de início do plano 11/10/2022, foi quando eu contratei. Então a gente tem praticamente um período de 2 meses inclusive que foram negativos para a nossa bolsa, e quando eu falo bolsa eu me refiro tanto em ações quanto a fundos imobiliários, e a nossa previdência tem 30% em ações, 10% em fundos imobiliários, 20% em exposição internacional e 40% em renda fixa. E mesmo com essa exposição à renda variável, que é grande, 60%, a gente acabou tendo um bom desempenho, apesar da maré negativa para o nosso mercado, sobretudo pós-eleições. Bom, mas eu vou voltar aqui porque hoje o objetivo é contratar um novo plano. Ele pergunta se eu já possuo previdência privada, sim. Se eu vou fazer uma portabilidade do plano atual para Grão, não é portabilidade. Quanto você quer investir? Volto aqui, ele tem separado, né? 15.177,60 na calculadora da Grão. Pergunta se eu quero investir mensalmente ou não quero investir todo mês. Nessa previdência eu não quero investir todo mês. No VGBL eu coloquei para investir. Modalidade PGBL, ele aqui dá as características. Se eu quero trocar para VGBL ou continuar com PGBL, eu vou continuar. E esse ponto é importante porque depois que você adquire um plano de previdência, você não consegue mudar essa modalidade, não dá para trocar de PGBL para VGBL ou vice-versa, você teria que fazer um novo. Por isso que é importante você fazer aquela simulação que eu mostrei aqui. Ele pergunta na tabela de imposto, eu prefiro a regressiva. Se eu quero incluir algum beneficiário, sim, minha esposa. Só uma beneficiária. E agora ele pergunta, boleto ou débito em conta? Vou colocar boleto. Aqui ele pede para eu conferir. No final, tem uma idade para aposentadoria. Essa idade vem como padrão do app em 99 anos e você pode puxar essa idade para frente se você quiser. Mas o ponto é que se você coloca a idade como, por exemplo, 50 anos, ao bater 50 anos, o seu plano de previdência ele é temporariamente congelado. A seguradora vai entrar em contato com você e perguntar, olha, bateu 50 anos. Você quer agora, por exemplo, viver da renda desse dinheiro? Você quer resgatar? Descongela o plano para você continuar aportando e vai se aposentar só com 60, 70. Então eu deixo 99 porque ninguém vai entrar em contato comigo e quando eu quiser usufruir do recurso da Previdência, eu vou poder fazer isso independente da idade que eu coloquei aqui. Não vai acontecer de, você botou 99, mas você tem 80, você não pode usar. Não é assim, é só uma idade para eles entrarem em contato. Contrato, agora eu coloco minha assinatura eletrônica e está feito o processo. A solicitação da contratação do plano foi concluída. Se eu entro aqui no meu app da Grão na tela principal, a gente já vê o VGBL, o plano que eu contratei lá atrás, e nós temos aqui abaixo o PGBL. Se eu clico no PGBL, ele fala que a contratação está em andamento. Se eu clico aqui no Acompanhe sua contratação, ele mostra a solicitação de investimento foi recebida, coloca lá o aguardando aporte, que não está liberado ainda, vai chegar um boleto no meu e-mail em aproximadamente 24 horas para que eu possa fazer esse aporte. O aporte vai ser recebido e o investimento ele vai ser efetivado. É essa a sequência. Inclusive, ao entrar no meu e-mail, já vejo a mensagem da Grão com o valor que eu coloquei, só que ainda não tem o boleto. Isso vai acontecer nesse prazo que eu disse para vocês de cerca de 24 horas. Mas perceba que você contrata, depois chega o boleto, você paga o boleto, tem o prazo de compensação, que para a Previdência costuma demorar um pouco mais do que um boleto normal, talvez até um pouco mais seja um certo eufemismo, coloque aí que é o dobro do tempo. Então, por conta disso, para que você possa efetivar de fato a contratação de uma Previdência e ter o benefício de deduzir até 12% da sua renda tributável em 2023, isso tem que acontecer até o final de 2022. Para estar bem seguro quanto a isso, eu colocaria uma data limite aqui de 22 de dezembro para que você não tenha problema nenhum.
depois de 22 de dezembro, por conta de feriados, atraso em compensação, porque não é dia útil, já fica mais complicado. E aí, como eu não vou conseguir pagar o boleto agora, o que eu decidi com a minha equipe é que simplesmente eu vou encerrar a gravação do vídeo, o meu boleto vai chegar depois que ele já foi editado e eu simplesmente coloco o comprovante aqui ou mostro o app com os 15 mil aplicados. E aí, novamente, fica o convite para que vocês conheçam o aplicativo da Grão e façam a previdência privada por lá para investir no Fundo Arca. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todos. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com um amigo, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.